Tá gravando? Tá. Jefão, você é artista agora, cara. Você tem que acostumar com isso. Nem questão de acostumar, eu desaprendi a fazer, né? É mesmo, porque foi quase um mês mês, sem né? fazer. Fala galera, Jefferson por aqui com mais um episódio do Racon Conecta Podcast. Vocês já estavam com saudade aí do outro lado. Confesso que eu também estava já me acostumando com essa vida de blogueira aí, influencer. Damos uma pausinha aí nesse fevereiro, foi bem corrido aqui pra gente, carnaval, feriado. Hoje com a presença ilustre do meu parceiro Rafael Caetano para mais um bate-papo hoje com o Jefão. E aí, Rafa? Tudo certo, Jefão? E aí? Pô, também tava com saudade. Confesso pra você, olhando aqui pra câmera pra falar com o pessoal, né? Muita saudade aqui dos nossos programas. Eu não tava conseguindo participar de todos, mas de toda forma participo das edições, participo da retaguarda, né? Do também, bastidor, né? Do bastidor, mesmo que eu não participe do episódio. Então eu já tava com um pouco de saudade. E aí hoje a gente vai utilizar pra gente testar um novo quadro. Né? Tem novo quadro aí então pra galera? Tem, a gente tá aqui tentando chegar no nome, né? Eu sugeri na cadeira do Jefão, você já mandou um lá ele. Aí a gente... Como diz o baiano. É, lá ele. Então vamos... Aí passamos pelo cadeira... Na cadeira com o Jefão ou na cadeira do Jefão. Acho que na cadeira com o Jefão aí é melhor, né, galera? Na cadeira com o Jefão ficou melhor. E aí, qual é a dinâmica? A gente está pensando e vamos fazer. Hoje é o primeiro. Sim. Né? A dinâmica de discutir o que rolou na sua cadeira essa semana. Quais foram os assuntos ali que rolaram ali no bastidor? Bastidores do Racon Barbershop aí. É isso aí. Pra galera. Galera, para vocês que acompanham aí a gente, quem acompanhou lá os primeiros episódios, sabe que a gente falou muito de business, de network. E no Racon Barbershop aqui não muda muito o assunto é sempre muito nessa linha, né, de quem está vendendo casa, quem está comprando, como é que está o mercado imobiliário em Alphaville, como é que está o mercado aqui de aluguéis também, de alto padrão. Então é um assunto que rola sempre muito, né, Rafa? Então, essa semana rolou-se bastante o assunto das vendas de imóveis. Está alto, não está alto? E como tá? Está baixa a demanda, não está? E o que o pessoal tem falado? Cara, Alphaville tem diversos públicos, né? Como o Brasil inteiro. A gente trabalha muito numa linha de valores e de padrões, né? O assunto que rolou muito na cadeira que a galera aí de 2, 3 milhões até 7 milhões, quem está acompanhando a gente, tem uma certa, eu não digo que a palavra é crise, mas está um pouco mais com o pé no freio, né? Sim. O financiamento nosso aqui no Brasil está muito alto, os juros estão muito altos. Então essa galera eles estão mais conservador. Então é um mercado para esse povo que não está tendo muita movimentação para compra, né? Já aí você tem um outro público que é o público de acesso a uma casa de 20 milhões e 30 milhões. Esse público não tem crise, né, cara? Deu Sim. lá vontade, o cara compra, tem acesso, já é outra pegada, né? Mas percebe-se muito que a galera dos 2 a 7 milhões é uma galera que está mais conservadora para compra, mas em compensação, a parte de aluguel de imóveis, nessa faixa etária de 20 a 25 mil reais por mês, está muito movimentada aqui em Alphaville. Nessa faixa de aluguel de 20 a 30 mil reais, ele está movimentado em Alphaville? Está bastante movimentado, principalmente nesse trecho nosso aqui da Racon aqui, cara, que é a média dos condomínios aqui, né? Aí a gente tem um pouquinho mais na faixa de 15 mil reais o aluguel, a 30 nesse ciclo nosso aqui. Sim. Essa parte de aluguéis está bastante movimentada. Aí, salvo você ter um condomínio ou outro por conta de uma ascensão de um jogador famoso, de um artista que comprou ali, trouxe um plus para aquele condomínio, essa parte de venda está sim um pouco mais movimentada, mas não está a mesma coisa dos últimos anos, não. Entendi, mas aí você comentou de um efeito do jogador famoso, né? Que às vezes valoriza o condomínio, a rua que ele mora ali e tudo. Mas até um pouco tempo atrás, eu acompanhando não a crise financeira de imóveis em Alphaville, mas uma crise de movimentação dos imóveis. E aí eu vi alguns conteúdos, eu acho que já faz quase um ano, de... Não querendo entrar em polêmicas, mas eu estou falando do que foi dito, né? Funkeiros, vem pra cá. A galera da música, o pessoal que é um pouco mais festeiro, vamos dizer o seguinte, vamos dizer assim. Esse pessoal, me parece que, em dado momento, passou a desvalorizar alguns condomínios. Você chegou a sentir esse efeito nesse comentário ou não?
Rafael, quem é de Alphaville, quem é da bolha de Alphaville, sabe que de fato rola muita coisa aqui e rola muita conversa, né? Mas há sim uma conversa que de fato alguns condomínios desvalorizaram um pouco por um ou outro artista, um ou outro músico, né? Rola sim essa conversa aqui. A percepção que eu tenho lidando aqui com os meus clientes, cara, não vejo que faça muita diferença não, tá? Entendi. Mas há sim esse boato aqui em Alphaville. Quem é de Alphaville sabe sim disso aí. Entendi. Não, perfeito. Aí, voltando lá àquele ponto que você colocou, então, eu já ouvi algumas vezes o ditado de que quem tem 100 milhões e quem tem 1 bilhão vive da mesma forma. Porque acaba tendo acesso às mesmas coisas. Então, um pouco daquela questão do aluguel acima de 30 não ter mexido, só ter na meiuca ali, né, dos 10 a 20, talvez entra nesse escopo, né? De que, pô, quem tem condições de pagar um aluguel acima de 30 aí, ele vive sem problemas, vamos dizer assim. E aí os aluguéis continuam rodando. É nessa pegada que foi o comentário ou a conclusão de vocês ou não? É que Alphaville é interessante, né? Tem muito emergente em Alphaville. Sim. Você tem aquele cara que hoje ele tem condições de ter acesso a um imóvel de aluguel de 30 mil. Só que ele quer ter acesso ao imóvel do aluguel de 60 mil. Então ele vai ter que se sacrificar um pouco mais. Então esse cara vai ter que fazer uma manobra ao contrário, dar 2 passos para trás. Então oscila muito pelo fato dele não estar se encaixado no padrão dele. Então oscila muito nesse sentido, né? Perfeito. Não, pegando um exemplo aqui agora do condomínio que eu moro ali, que é um condomínio novo, tem 2 anos. Lá o pacote é porque o pessoal é um condomínio novo, o pessoal não quer alugar, quer construir, quer entrar para dentro, Sim. né? O efeito aluguel ainda é quase que inexistente. Mas como é um condomínio que não é um condomínio de alto padrão, assim como esses próximos aqui, mas sim um bom condomínio, eu tô achando que o pacote ali vai ficar em torno de 10 a 12. Acho que não passa disso, Vai não. estar nessa faixa de preço. Vai entrar. Ainda não tem. Lá, se tiver uma ou outra casa só, 1 ou 2, mas que já está beirando os 10. Então, acho que em algum momento vai ficar nisso aí mesmo. O pacote aluguel condomínio vai ficar em torno de 10 a 12 mil reais. Além da parte imobiliária, o que rolou aí nessa semana? Rola muito bastidor aqui. Galera, a gente não pode trazer tudo aqui para vocês, até por questão de segurança também de clientes e de profissionais, mas é algo muito interessante estar com a gente, estar aqui no Racon Barbershop, viver essa experiência aqui com a gente. Tem coisas que só vivendo, galera. E vamos mudar um pouquinho a pauta hoje aí para futebol, Rafael, e aí? Futebol com certeza é um assunto também que deve estar rodando aí, né? Até porque, ontem eu vi um meme, já é fã, cara. Aquele meme do pênalti do Palmeiras está rendendo até agora. Sabe aquele meme que tem um menininho que vai chutar a bola e ele escorrega? Você já viu que o menino vai chutar a bola e escorrega, rola em cima da bola? Ele é um meme já antigo já, né? E aí eles usam esse meme do menino chutando a bola escorregando em cima, aí já vai corta para a imagem do VAR e o juiz correndo vai dizer, pênalti. Esse pênalti foi Mandrake, hein? Deu muito, tá dando muito o que falar. Foi, não foi pênalti, o São Paulino chorou daqui, murmurou dali, e aí? Nossa, não foi pênalti, né? Não foi, e olha que eu tenho uma certa simpatia pelo Palmeiras, mas ali não dá pra cravar que foi pênalti, não. Ali foi difícil, hein? Mas foi um joguinho sofrido, né? Foi porque se esperava mais, né? De 2 times que são muito bons e tem uns medalhões aí que voltaram do exterior. O Lucas já estava bem há um bom tempo, né? Já tá no Brasil uns 2 anos, acho que ele voltou. Por aí. O Oscar voltou agora, então se esperava mais. E tá aí jogando bem, né? Sim. O próprio Palmeiras ali na reta final do Estevão, com o Palmeiras uma hora vai lá pro Chelsea, mas se esperava... Nesse Paulista ele não tá jogando tão bem quanto jogou no Brasileiro, então já tem conversa de que pode... Flopar eu acho difícil, mas já tem conversas de virar um Endrick ali, de chegar lá em cima só ficar em banco. Não sei que... Será que a gente tá hypando demais, né, os nossos jogadores? Né? Eu tô assim, falando de futebol ainda nesse contexto, mas só para fazer um paralelo, fazer um parênteses, né? Rafinha é melhor do mundo, cara. O futebol tá acabando. Só pode, porque Rafinha até um ano atrás era... Mas fez uma boa temporada, né? Não, fez, mas, gente, quando a gente olha os bolas de ouro do passado, até que não fosse brasileiro,
Era outro nível de era futebol, outro né? nível. Vamos torcer para E ele. de fato a galera engolia a bola, né? Exatamente. Agora, não, e o que ficava até a quinta posição ali, assim, era tudo assim, qualquer um que ganhar, entrega. Hoje, o povo fazendo força para eleger um bola de ouro e o Rafinha brigando para ganhar. Meu Deus do céu. O que o modelo de jogo atual fez com os jogadores mais que tem mais habilidade, vamos dizer assim, né? Então, assim, o jogo individual tá morrendo. Sim. Porque a disciplina que é necessária nos planos de jogo hoje e a forma que são marcados ou que são produzidos esses jogadores, porque uma criança de 5 anos já está sendo treinada a marcar com zona. Isso aí. Não sei que aí, e cadê essa criança com 5, 10, 15 anos? Cadê a irreverência dela que não acontece mais, né? O cara da base não deixa mais ele fazer. O time da base já tem que praticamente jogar como o time profissional. Sim. Morre os talentos. Aí a gente começa a ter Rafinha. A pressão é grande, né? Exatamente. Então, nada contra o profissional. Talvez é algo que, né, isso para deixar claro. É que a gente está acostumado com futebol de alto nível para a galera que chega lá. Não que ele não tenha executado isso, né? Sim, mas tá faltando um pouquinho ainda do futebol. Né? No nível do futebol de hoje, ele tá jogando pra caramba. A questão é que, na hora que faz uma entrevista com um cara e fala assim, você foi o maior brasileiro que mais marcou gols na Champions League. O cara assusta. Não, eu não sabia. Assim, tô resumindo, mas a entrevista dele agora há pouco foi isso. Então, assim, o cara sabe a comparação com o passado das limitações dele. Sim. Então, ele não se vê fazendo mais gol que um Ronaldo Fenômeno. Show. Como o Ronaldinho Gaúcho, tudo. Ele percebe a qualidade do que era no passado, então ele não se compara ainda. Sim. Só que o cara tá chegando. Né? Ainda que seja em números, mas o futebol tá muito estranho, né? Então, aí a gente fica aí vivendo acreditando que o Neymar volta e vai comer a bola, né? Por quê? Porque a gente não tem mais individualidade, né? E falando em Neymar, cara, vamos puxar um gancho já no futebol / vida pessoal. A polêmica da semana aí. Fez after com 10, não fez. Deu uma trollada básica aí no Léo Dias. Galera, deixa eu quebrar aqui a narrativa aqui da brincadeira. Eu tô tentando segurar o riso, que hoje mais cedo eu comi uma feijoadinha. E, João, dá um close aqui na lente do pai. Olá. Alô, doutora Gabi? Eu vou aí, hein? Teve um acidente de percurso. Eu tô tentando segurar o riso. Mas vocês conhecem o Jefão, coisas normais da vida que segue. Você vai ver um defeitinho, mas tá tudo certo. Agora voltamos. Pô, o Neymar fez um after lá e não convidou a gente, velho. Pô, Neymar, ajuda a gente aí, velho. Neymar não, né? Ele não pode. Você já... Neymar não, sósia. Deixa eu recapitular aqui. Sósia do Neymar, né? Que brincadeira legal, cara. Só faltou aquela foto célebre do Ronaldinho, né? Só faltou ele fazer a mesma foto, fazer o cosplay daquela foto. Cara, os caras tiraram onda aí. O sósia do Neymar tirou uma onda legal com a galera aí da mídia aí, das fofocas, né, cara? Sim. Assim, complicado, né? Porque quando a gente fala de vida pessoal, e aí a gente, de certa forma, né, exige dos ídolos uma postura muito exemplar, né? Sim. Ainda mais ele que é ídolo da criançada. E que é o eterno menino Ney, né? Exato. Então, é exigido... E não estou dizendo que está certo ele fazer, só digo que, no final das contas, é um ser humano ali que sabe jogar bola. Sim, mais que os outros. E que fora de campo é um ser humano comum, né? Sim, e que talvez está cometendo erros um pouquinho acima da média para ficar, né? Mas ainda assim é difícil comentar, porque é uma pessoa que sempre teve acesso a tudo, né? A partir dos seus 15 anos ali, já era outra vida, alguém que até então não tinha acesso a nada. Né? Então, julgar é difícil. Julgar, eu confesso que eu não tenho... Eu não me arriscaria. Agora, futebol é indiscutível. Eu Sim. acredito que, assim, né, em carona com essa polêmica, estava rodando antes, porque ela perdeu força. A polêmica da convocação e a polêmica de não jogar a semifinal. Será que foi uma cortina de fumaça? Exatamente. Eu já estou achando que... Agora, qual foi a cortina de fumaça para quem? Para qual assunto? Quem armou, quem não armou, aconteceu, não aconteceu. É porque os dois assuntos são duros, né? Sim. Assim, ainda um que na
esfera do futebol, que é a convocação ou não, se ia jogar a semifinal com o Corinthians ou não. Só que, poxa, cortina de fumaça com uma história dessa, pô, o que é pior? Tá difícil, né? A cortina de fumaça... A proposta é qual que vai chamar mais atenção. Por fim, eu acho que essa última acabou chamando, né? Mas é difícil, né? Se apagar fogo com um maçarico, parece que a intenção foi essa, né? Essa foi a pegada. Foi a pegada, porque a mega exposição continuou, só mudou o foco, né? Mas eu acredito que se a gente der um tempo à recuperação dele de uma forma mais consistente, o cara ficar 2 anos parado é atrofiando o músculo, gente. A gente que fica... Eu que me arrisco pelo menos 3 vezes por semana na academia, alguma coisa. Se eu fico 1 mês sem treinar, eu percebo diferença na perna, para puxar ferro, se eu não faço uma bicicleta ergométrica que meia hora, fico 1 mês sem fazer. Quando eu volto a fazer de novo é 15 minutos, então eu retiro metade. Então, a perna sente. Agora, o cara ficou 2 anos fazendo tratamento. Porque a gente está falando de um atleta de alto nível. De alto nível. Então, assim, será mesmo que o cara sarou a lesão? Ainda que faz a recuperação muscular e tudo. Mas uma coisa é a recuperação muscular sentadinho no equipamento. Sim. Outra coisa é a recuperação muscular com pessoas ali, talvez quase da metade da idade dele, já correndo atrás dele. Né? Então, mas se a gente tiver a mesma paciência que teve com o Ronaldo Fenômeno, antes da Copa de 2002, porque ele também tinha vindo a lesão igual a essa, ficou quase 2 anos para recuperar. Aí ele recuperou nas vésperas da Copa do Mundo e fomos felizes. Sim. Que foi a última vez que nós ganhamos a Copa. Então, se a gente tiver a mesma paciência com o Neymar, ele tem condições de ajudar. Jefão, então, assim, talvez hoje não seja o quadro da estreia, mas é a ideia sendo colocada, né? Chama a galera aí, ver o que eles acham desse novo quadro aí, eles interagirem com a gente, mandar pergunta lá. Então, vamos fazer... Qual que é a curiosidade de vocês? Assim, a gente pode até colocar 2 partes. Vai ter uma parte que vai ser o que de fato rodou na sua cadeira, o assunto que rodou na semana, e também os assuntos que a galera quer saber. Do que às vezes eu pergunto, tá, Jefão, não tem um cliente que fala mais disso do que aquilo? E aí, como é que é a resenha aí na barbearia? É pesado ou não? Quem vocês já atenderam aí de famoso? Quem já atendeu de famoso? Né, os que permitir falar o nome a gente fala, né, os que não permitem. Aí tem que mandar um direct pra galera lá. Posso comentar aqui? Você corta aqui e vira e mexe, você tá aqui. Quem é o cliente que você acha que tem maior grana, que você já atendeu? Boa. Talvez isso seria interessante, essas coisinhas. Sim. Então aí vai ser um quadro semanal, né, Jefão? A gente vai continuar tendo os quadros que são os numerados, né? Os conteúdos que a gente já teve 8 episódios. E os episódios vão estar, sim, sempre um entrevistado. Isso aí nunca vai deixar de ter. Só que nem sempre a gente vai ter esse quadro semanal. Porque tem que encaixar na agenda. Gente, a nossa agenda aqui, ela não é fácil, porque a gente está aqui, o estúdio do Racon Conecta fica dentro da Racon Barbershop. Então, existe toda uma rotina da barbearia, além de ter que encaixar a rotina da barbearia, encaixar na agenda das pessoas que a gente entrevista. Papo aqui com a gente, exato. Então, a nossa iniciativa desse quadro, né, na cadeira com o Jefão, é para a gente continuar falando com vocês semanalmente ainda que conteúdos menores, né, Jeff? Isso aí. Ali a gente vai tirar 40 minutinhos, 60 minutinhos ali de um final de expediente de sábado para tentar trazer isso pra galera, né? Isso. E sempre pinta assuntos, né? Assim, não foi assunto dessa semana, mas eu lembro que há umas 3 semanas atrás, na sua cadeira rodou muito aquela história do Trump lá com o Zelensky, né? Bastante. O pessoal foi, caramba, cara, que reunião foi aquela, né? Eu vou fazer só um comentário sobre Jefferson. Naquele dia, provavelmente seria um bom dia para a gente fazer já um episódio desse na cadeira com o Jefão. Mas assim, todo mundo acaba tendo a sua visão um pouco enviesada daquela reunião, né? Eu procurei, para ter o menos viés possível, procurei fazer uma comparação daquela reunião com o livro chamado As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Que quem não leu aí, galera, já super indico. Então, livraço. E aí, o que eu fiz? Eu montei isso numa planilha e peguei as 48 leis e fiz uma avaliação entre se o Trump utilizou aquela regra bem ou mal ou não utilizou. Então, assim, a primeira regra, né? Não ofusque
o brilho do mestre. Então, lá, aí o Trump, ele utilizou essa regra, no caso dele, ele não se aplica, porque ele era, entre aspas, o mestre da reunião. Já o Zelensky usou mal, porque ele tentou ofuscar sim. E aí foi a hora que estourou, que a faísca estourou bomba, né? Que ele fez uma pergunta, a pergunta direcionou para os caras ficarem nas cordas e os caras não aceitaram ficar nas cordas. Eu digo os caras porque foi o Trump e o vice-presidente. Então, assim, tô dando um exemplo de como eu avaliei a reunião. Então, nessa de não ofuscar o brilho do mestre, que é uma das leis, né, das 48, o Trump não precisou usar, porque não era o caso, ele era o mais alto da mesa. O outro lado não se preocupou tanto com isso e ofuscou, sim, o brilho do mestre, e o mestre ficou pistola. E aí a reunião virou aquilo tudo que... Mas são 48 leis, pessoal. O caldo entornou. Exato. E a gente está falando de uma briga de cachorro grande com cachorro menor. Vocês entenderam o contexto do jogo aí? Exatamente. Então, a prova disso... Rafael, mas por que um era o maior, outro é o menor? É só você perceber os efeitos logo seguinte. Sim. No mesmo dia, o Zelensky fez uma postagem quase pedindo desculpas, passou 2 dias, ele foi pedir desculpa de fato. Também por postagem. Tá claro quem era o lado que mais precisava de alguma coisa. É isso aí. Então, eu não estou aqui achando que um é melhor, um é maior, nada disso. Quem deixou isso claro foram eles próprios com as atitudes posteriores à reunião. Mas, enfim, eu montei uma planilhinha com isso e posso dizer que depois eu até posso comentar aqui alguma coisa e posso indicar um canal que fez uma avaliação parecida com essa, fez exatamente essa avaliação, e posso depois mencionar aí. Talvez eu vou colocar o link nos comentários, esse vídeo desse canal que fez essa análise aí. Ficou legal. Para quem tem interesse de olhar aquela reunião sem o viés de direita e esquerda, ótimo vídeo, porque aí fundamentou em algo, para não virou torcida. Sim. Né? Mas é isso. Então, talvez, hoje eu só fiz um breve comentário, mas semanas que tiver esses assuntos mais... Vou dizer que vai sempre para a cadeira do Jefão. Porque a pessoa está lá vendo, sendo impactada com aquilo, na mídia que ela está olhando, né? Se ela assiste muito YouTube, vai para o Instagram, vai para tudo, né? Quando tem um efeito daquilo. Então, é só para ter um contexto do que virá todas as semanas. A gente sempre, no mínimo, uma meia horinha, né, Jefão? A gente bateu um papo aqui com esse rodado da semana. Vai ter semanas que vai ter dois quadros. Vai ter o Racon Conecta normal, as entrevistas, mas sempre vai ter a nossa troca semanal aqui, saber o que está rolando na sua cadeira. O Racon Conecta veio complementar, eu disse isso em um episódio e reforço, veio complementar o principal pilar da Racon Barbershop, que é o pilar do network. Cortar cabelo, toda barbearia corta. Mas fazer o que nós fazemos aqui, nenhuma faz. Surreal a experiência que é vivida de network aqui na Racon. Para você que acompanhou a gente até aqui com mais um bastidor do Racon Conecta, já ia falar Racon Barbershop. É uma simbiose, né? Prazerzaço pela sua audiência até aqui. Esse foi um bastidor. Rafael aí trouxe uma novidade que vai ter um quadro novo aqui semanal na cadeira com o Jefão. Ajuda a gente a construir esse quadro aí. Manda lá pergunta, curiosidade que você tem, né, Rafael? Manda no Instagram, tanto do Racon Conecta como do Racon Barbershop também. A gente acompanha ali. Mandou nos dois alguma perguntinha. A gente põe aqui já na semana, põe a pergunta aqui na tela. Aqui. Vamos deixar aqui embaixo as redes sociais. Obrigadaço! Vamos seguir o tradicional rito, que eu acho que eu não falei em nenhum episódio. Ou se eu falei, eu não me recordo. Eu não tenho TDAH, mas eu tenho um déficit danado. Não sei, pelo menos diagnosticado não sou. Deixa o seu like, isso é clichê, né, galera? Que é YouTube, né? Tem o tal do triplo C, né? Curta, que é isso? Curta, comenta, compartilha. Então, você tá blogueirinho. Eu já tô... Galera, eu já sou meio grão, sabe? Aperta o sininho aí, o like e compartilha aí com a galera que às vezes dá algumas risadas, ou mesmo conhecer um pouco mais das duas pseudo-celebridades. É isso aí, estamos aqui. Conhecer um pouquinho do bastidor da barbearia /Alphaville. Cara, desenvolva esse projeto aqui junto com a gente, tamo junto. João, que se virem aí para deixar o sininho, pedir vocês para se inscreverem aqui.
Tamo junto, Rafael. Tamo junto, Jafão. Mais uma. Valeu. Bom.